A comunicação se encontra em um só lugar, aqui no Voxcast Floripa. Eu sou a Mari Gonçalves, gestora da Vox Show You, Florianópolis, e dou voz à minha vida, dando voz à vida das pessoas. E hoje eu estou num encontro muito especial, porque nós vamos estar diante de duas pessoas que dedicam a vida a ensinar. De um lado aqui comigo está o pastor Janilson, que através da fé leva e escuta pessoas, traz muita inspiração. É casado com a Priscila Mello, pai do Emanuel e da Catarina, pastor da Igreja Mais de Cristo em Florianópolis, é também escritor, conferencista e youtuber, líder e idealizador do movimento Juntos por um Propósito, aonde ao lado da própria esposa, há 10 anos, trabalha restaurando pessoas feridas emocionalmente. Sua principal missão é inspirar e despertar o homem a amar a sua mulher e cultivar relacionamentos saudáveis e colocar a família como prioridade. E comigo também está ela aqui, a Juliane Dentenborn, engenheira ambiental de formação, com mestrado na Espanha em sustentabilidade e eficiência energética e pós-graduada em educação financeira. Apaixonada por aprender a ensinar, teve uma experiência com treinamentos na área financeira e foi assim que percebeu a importância de desenvolver a sua oratória. E nesse processo, descobriu o impacto real que uma boa comunicação gera nas pessoas. E com isso se tornou também facilitadora ali da Vox Show You Florianópolis. E apesar de serem universos diferentes, existe um ponto em comum na jornada deles, que é justamente esse instrumento de influenciar e transformar a vida das pessoas através do propósito. É muito inspirador estar com essas pessoas e trabalhar essa ata aqui, porque é justamente sobre a palavra. Eu queria ouvir de vocês, para a gente poder começar nosso papo. Quando é que vocês perceberam que é a primeira vez na vida que não é só levar um conhecimento, um conteúdo, e sim impactar uma vida através do seu ensinamento, da tua rotina? Meu Deus, antes de tudo, é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. É, Depois dessa biografia linda aí que vocês prepararam, meu Deus, fiquei até emocionado. Vamos lá. Ah, Desde muito cedo, eu percebi que eu gostava de falar, sabe? Eu sou um comunicador nato. Eu não sentia vergonha por isso, diferente de muita gente que teve que lidar com timidez, com tantas coisas. Para mim, em especial, não foi nada difícil. Mas eu tive um encontro pessoal com Jesus com 12 anos de idade, e eu digo que existem 2 dias incríveis na nossa vida. O dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobre pelo que a gente nasceu. E quando eu tive esse encontro, mesmo sendo um adolescente, isso começou a reverberou algo na minha vida muito legal, e eu percebi que aquilo que já era natural, já tinha sido dado por Deus como um dom, um talento, eu poderia usá-lo de forma muito positiva. E foi aí que eu fui aperfeiçoando, e a comunicação é uma jornada, né, a gente aprendeu na Vox que é uma jornada. E no ano passado, 2024, eu vivi a maior revolução dentro dessa área de comunicação. Já tinha feito muitos cursos dentro, né, do meio cristão, mas nunca tinha aprimorado tanto a comunicação como na Vox. E foi, para mim, sensacional isso. Uau! É quando a gente começa a entender, né, o propósito, o que a nossa palavra É faz isso e por aí. que a gente leva tudo isso, é onde realmente tudo faz sentido e a gente começa a entender que comunicar não é sobre o que eu estou falando, mas é sobre como o outro está recebendo. É verdade. E Eu vo aprendi isso lá. Ah! E pra tu, Ju, como que foi esse impacto? Eu sempre tive a vontade de ensinar pessoas. Porém, eu sempre tinha isso na minha cabeça, aquela vontade de dar aula. Mas eu nunca tinha tido a experiência de ser transformada por alguma aula que eu tivesse assistindo. Eu sempre fui uma pessoa muito técnica. E tem uma grande diferença entre você passar um conteúdo técnico e você ter a vivência da transformação que a Vox causa na nossa vida. A transformação através da comunicação. E foi em alguma aula que eu estava assistindo que me veio aquilo, é isso, sabe? É isso que eu quero. É aqui que eu quero ensinar as pessoas. É aqui que eu vou conseguir ensinar e ver essa transformação. Porque a comunicação faz isso. Ela transforma a vida das pessoas. E eu fui transformada.
Então, o fato de eu poder ajudar as outras pessoas a sentir a transformação que eu senti, eu acredito que agora eu consigo ver o real significado de ter um propósito, porque antes eu não conseguia ter essa clareza. Eu vivi isso e agora eu vivo passando isso para os meus alunos. E a comunicação é isso, ela transforma a nossa vida. Uau! E na visão de vocês, assim, qual que é a diferença entre a gente falar e conectar uma informação? O que realmente muda ali na prática, nessa vida, nessa questão toda, tanto na questão da liderança espiritual, nos palcos que você está, que são os altares, quanto você dando as aulas ali no dia a dia, estando com os alunos. Eu acredito que falar por falar, todos nós podemos fazer, a gente já faz, é natural. Mas de fato, comunicar, eu aprendi que tem a ver com o coração, tem a ver com você colocar toda a sua disposição em fazer aquilo. Não tem a ver apenas em passar uma informação propriamente dita, mas tem a ver com você colocar o seu coração, a sua intenção, e principalmente, eh, colocar o interesse na outra pessoa também, entender o que você está falando. Porque comunicação, como a gente sempre diz, não é sobre o que a gente fala, mas é sobre a escutativa do outro. Então eu acredito que tem a ver com colocar o coração. Tudo se resume em propósito, né. Verdade. Eu acredito que falar, todo mundo fala, até papagaio fala, não é? Mas Verdade. se comunicar tem uma diferença, porque a comunicação ela tem que ser muito clara, muito assertiva e também passar uma emoção, fazer você entrar no mundo da outra pessoa. E esse é o poder da comunicação e não de simplesmente falar. Eu estava lembrando vocês falando que eu também já estive em aulas de Vox Shoyu, tanto assistindo quanto aplicando o treinamento. E quantas vezes, quando você tá naquele papel de exposição, de estar à frente, que você tem, às vezes, o peso da responsabilidade. Às vezes você tá ali, tem toda uma pressão, tem aquela coisa, não adianta você dormir bem ou não, isso não importa, isso vai ficar da porta para fora. O que importa é, eu estou ali por aquelas pessoas, elas precisam que eu me dedique a estar presente, mesmo com os meus problemas para fora. Então, eu queria que vocês pensassem também, teve já alguma situação que isso ficou mais alarmante, do quanto é importante essa conexão de vocês com as pessoas, esse interesse do comunicador para que isso aconteça? Vocês se lembram, assim, alguma situação? Olha, eu me lembro que quando a gente começou a fazer a Vox, e aí já nas primeiras aulas eu me apresentei, né, disse que eu era pastor e tudo. Aí eu me lembro que a facilitadora Fabiola, assim, né, que é incrível, ela eu acho que ela já imaginou assim: "Ai meu Deus, vai vem já um chato aí que vai ficar falando o tempo todo querendo pregar". E eu tentei ser o máximo natural, porque, eu quis me despir de toda essa carga espiritual, essa coisa, sabe. Eu estava ali na sala de aula como um aluno. E aí, eu me lembro que nesse me despir eu fiz tanto, sabe, isso, que eu acabei não sendo natural, eu era muito engessado, tentando ser engessado na tentativa de não ser o cara chato, sabe. Uhum. E aí eu me lembro que em uma das nossas conversas ela falou algo que me marcou, ela falou assim: "Você não é esse siri na lata". E isso me trouxe, porque uma coisa que eu aprendi na comunicação não tem a ver só com a gente falar, mas o nosso corpo fala, né, os nossos gestos, expressões, e por vezes eu estava comunicando algo com a minha boca, mas os meus gestos, as minhas expressões estavam totalmente engessados, sabe. Eu acho que é isso que você perguntou, né, Sim, sobre uma se sentir experiência que isso. que E marca. e eu fiquei eu estava muito engessado. E depois quando ela falou aquilo eu tentei trazer para minha vida. E cada vez que eu estou em ambientes até um pouco nervoso agora aqui, eu falo assim: "Meu Deus, eu não sou um siri na lata, vamos lá, vamos ser autêntico". Exato. E é legal isso, porque a base do nosso método é a naturalidade. E é tão fácil a gente achar que para se comunicar bem a gente tem que ter uma certa roupagem, uma certa técnica, uma certa forma, e na verdade, para mim, comunicação é o despir. É quando você aprende quem é você nas situações e dependendo da pressão e do como você vai estar, você se importa em entregar a mensagem para o outro. E é tão incrível isso que quando a gente é vulnerável, né,
falando assim, agora eu vou trazer o meu Claro. é, no meio da igreja. Todas as vezes quando eu trago para mim, que eu falo assim, olha, eu perdi a paciência no trânsito, olha, quase que, meu Deus, ou eu queria bater no Emanuel, porque as pessoas se identificam e fica muito mais claro a nossa mensagem chegar até lá. Porque é uma forma de humanizar e descer do pedestal. Todos nós estamos na escola da vida para aprender, né? Com certeza. Isso é incrível. E isso é uma experiência tá muito legal, comunicação, quando você tem empatia com o próprio filho, né, nessa conexão, nessa nessa clareza de: "Espera aí, eu tenho que me colocar no lugar dele e entender como eu vou me expressar naquele momento também". Isso é muito Verdade. legal. Você lembra de alguma situação quando a gente estava aqui, ó, tá, 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 tá? Eu estava pensando, porque às vezes a gente tenta se colocar numa caixa. E às vezes estando nessa caixa não é o teu natural. E isso acaba te travando também. Aí você acaba não conectando com as pessoas. Aqui entra o ponto também da gente conhecer a nossa história, se conhecer, o autoconhecimento também, a autoconfiança. Isso tudo vai influenciar na nossa comunicação. Quando a gente está em cima do palco, seja para ensinar, também para aprender, que em cima do palco também aprendemos muito, Verdade. quanto mais natural nós conseguirmos ser, mais humanos, mais os nossos alunos, as pessoas que estão nos assistindo vão conseguindo se conectar com nós. E aí que está o brilho da comunicação. E pegando esse gancho, eu quero fazer uma pergunta que eu acredito que tem muito a ver com o que a gente falou, mas assim, qual que é o maior desafio quando a gente começa a se comunicar e entende o poder e o peso de mudar a vida de alguém através disso? Na visão de vocês, tanto na igreja quanto na sala? Eu vou puxar para o meu exemplo em sala de aula. O ponto mais desafiador que eu considero é dar um feedback. Porque ao mesmo tempo que eu vou influenciar a pessoa a ela querer melhorar, dependendo de como eu der esse feedback para ela, eu também posso travar ela. Então esse eu considero o maior desafio, digamos, em sala de aula, na questão da comunicação, de como eu posso influenciar essa pessoa, seja pelo lado positivo ou também eu posso travar ela. Até porque o feedback, ele tem que ter técnica, tem que ter intencionalidade correta e também tem a questão do momento da pessoa. Exatamente. Então tem que ter aquela sensibilidade de como eu estou falando, por mais que eu esteja a técnica e por mais que eu esteja ali disposta a ajudá-la, eu tenho que ter a sensibilidade do como a pessoa está se sentindo para que aquilo chegue. Porque senão vai ser uma faca, vai ser algo que machuque. E eu preciso saber da jornada dela. Isso. Então o feedback não tem um padrão, é sobre a jornada de cada um. É sobre a construção. Exatamente. Meu Isso é Deus. até peço desculpa, é um olhar humanizado. É um olhar de realmente é uma ótica muito mais. Eu estou aqui para contribuir contigo, não para corrigir o teu caminho. Exato. Verdade. Eu acredito que para mim a maior dificuldade é não se tornar realmente engessado, sabe? Não, eu ia falar uma performance, mas é legal, até na Vox a gente foi desmistificado dessa palavra, né? Performance. É que falar em público é performar. Mas eu digo essa performance engessada, sabe? A minha Uhum. maior dificuldade é não ser alguém engessado. Porque, pelo menos no nosso meio, existem tantas pessoas falando algo, entregando uma palavra de Deus e tudo. E o que acontece é que, como em qualquer outro meio, existe comparação. Hum. E às vezes, na tentativa de você até ser aceito pelo seu público, você acaba querendo entrar em um lugar que não é o que não está no seu molde, não foi feito para você e acaba se tornando ah, uma performance engessada, sabe. Então acho que a naturalidade, a autenticidade é algo que precisa ser preservado o tempo todo. Uau. É muito legal pensar nessa questão da comparação, né? O Hum. quanto isso também interfere na mensagem. E é tão forte isso, porque hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, que eu estava numa situação com meu filho, e eu vendo como que a comparação, ela, quando não vencida em nós, ela vai gerando uma competição. E aí você passa a se comunicar, por exemplo,
Não porque você tem algo para entregar, não porque faz parte de um propósito de vida, mas porque você acaba competindo com outra pessoa. Então, o tempo todo a gente tem que entender a nossa identidade, quem a gente é. Nós não vamos agradar gregos e troianos, né? Mas agora mesmo eu falei o né e já lembrei que não pode falar né. Muito bom. Meu Deus. Olha, o né, o assim, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos chegar lá, né? Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. O objetivo é esse, é ter consciência de como a gente pode melhorar e onde estamos. Verdade. E E eu continuando até que eu queria falar assim, eu tenho certeza que eu tô diante de duas pessoas extremamente vulneráveis ao crescimento. E às vezes alguém tá olhando para nós, vendo nós nos comunicarmos, tô aqui com um facilitador, eu tô aqui com um pastor. Ah, não, para eles falar em público é fácil. Só que a gente também tem medo. A gente também tem inseguranças. A gente também tem horas que dá umas travadas, por mais que a gente tenha técnica, a gente tenha vivência. Então eu queria saber assim, como que vocês lidam com isso? Na hora de ter que subir, se expor para inspirar, para conectar, para conduzir, para gerar o que esse nível de proximidade, e mesmo assim sendo vulnerável e também tendo as suas características. Queria ouvir isso de vocês. Ju? Primeiras damas, né? Eu acredito que se a gente sente aquele medo, aquele frio na barriga, que bom, a gente tá sentindo alguma coisa. E se a gente sente alguma coisa é porque a gente tem um desafio pela frente. Eu não vejo isso como algo ruim. Por quê? Porque quando eu tenho o conhecimento, eu sei que eu tenho conhecimento para passar para as pessoas. Eu tenho as técnicas. Então eu sei como eu vou me preparar para subir ao palco, para passar o melhor do conteúdo, passar o melhor de mim para os meus alunos. Então eu tenho conhecimento, eu sei as técnicas e eu me preparo muito, eu treino muito. Quando eu treino muito, eu acabo me sentindo muito mais confiante. É claro que vai dar aquele friozinho na barriga e tá tudo certo. Acho que com todo mundo, né? Aqui também, hoje, não tem. Isso faz parte. Nós somos seres humanos. Os seres humanos sentem. E tá tudo certo, tá tudo bem. O que vale é nós termos as técnicas, aprender elas para controlar essa ansiedade. Eu faço isso. Eu tenho conhecimento e treino. Acho que tudo na vida é treino e preparo. Meu Deus. Eu até, enquanto ela falava, eu me lembrei de uma situação recente. Ah, alguns meses atrás, eu estava responsável por um dos horários do culto, trazer uma palavra. Era um domingo e tinha uma pessoa convidada que iria cantar. Só que essa pessoa, ela ultrapassou todos os limites de horário. E a gente tinha um horário a cumprir. E eu fiquei muito nervoso com aquilo e eu transpareci todo nervoso, porque assim, ó, de verdade, eu tento colocar eu tento colocar as técnicas, sorrir, mas tava difícil, que eu olhava pro relógio e não tava dando. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá no ouvido dele e falei assim, seu tempo já deu. E todo mundo da igreja percebeu, né? Até algumas pessoas acharam legal, outras criticaram a minha postura. E com isso, eu não. Eu fiquei muito nervoso, eu não fui a melhor pessoa. Eu tinha algo legal para passar, o conteúdo era bom, mas por estar nervoso, eu não consegui passar, dar o meu melhor. E foi muito ruim. Eu pensei, agora vai demorar a acontecer de novo. E aí aconteceu. E quando foi acontecer, eu tive a chance de me redimir, sabe? E aí eu fui vulnerável, sabe? Falando, olha, não deu aquele dia e tal. E em tudo, o que eu mais tenho aprendido é que não existe uma perfeição. Existe realmente alguém rasgado, alguém que vai ser verdadeiro, sabe? Outro dia também, eu tô cheio de exemplos. O meu pastor me pediu para anunciar uma pessoa e falou assim: olha, ele é lá da cidade de Portugal e o nome da cidade é essa. E, gente, eu fiquei lá decorando, porque eu lembrava da Fabiola falando que a gente tinha essas técnicas, eu fiquei tentando decorar. Só que aí, quando eu fui chamar o rapaz, anunciá-lo, fugiu da minha mente. E eu olhei e falei, o que que eu vou fazer agora? Aí eu olhei e falei assim, ó, gente, eu juro que eu ensaiei, mas eu esqueci o nome da sua cidade. Vem pra cá, seu lindo. Gente, esse dia conectou as pessoas. Porque as pessoas não querem uma falsidade, elas querem a verdade.
Elas querem a verdade. E eu torno a repetir: ser autêntico em um mundo de tanta aparência é o maior grito de um comunicador. Pegaram? Pegaram esse corte? Necessário, hein? Precisamos desse corte. Eu tava pensando aqui, lembrando. Pra mim, dar palestras, subir no palco é muito desafiador até hoje. Hoje eu lido um pouco mais segura. E mais ou menos uns 2 anos, 3 anos atrás, eu fui fazer uma palestra junto com o time. Nós fomos ali perto da escola. E eu tava toda armada, com uma roupa para tentar me sentir mais segura, porque dizem que isso ajuda, a maquiagem. Tinha todas as possibilidades do mundo. Gente, a gente imprimiu os slides em papel e colou no chão. Porque se eu te perdesse, eu estaria ali. O nível que eu estava de nervoso e medo da situação. E aí eu entrei. Quando eu entrei, eu falei, peraí, essa não sou eu. Essa não sou eu. E eu simplesmente, tenho até hoje os vídeos, as fotos, e virou quase que parte da minha história. Eu arranquei o sapato porque eu tava de salto, não me sentia segura. Eu sentei no palco, comecei a falar sobre vulnerabilidade, sobre comunicação, sobre confiança, arranquei o sapato e continuei 3 horas descalça. Porque era necessário para que eu pudesse lembrar quem eu era e porque eu estava ali, que eu estava ali para ajudar pessoas e só poderia fazer isso se eu conseguisse me olhar também. Isso é E aí, incrível, né? exatamente. E aí, eu queria ouvir de vocês, se pudesse dar um conselho para alguém que tá ouvindo a gente agora. Que quer guiar outras pessoas, que quer instruir outras pessoas, quer ensinar outras pessoas, qual seria? Gostar de pessoas, primeiro passo. E também outro ponto importante que às vezes algumas pessoas esquecem, que é ter aquela vontade de aprender. A gente nunca sabe tudo. Se você tem aquela fome de conhecimento, aquela curiosidade de sempre aprender mais, o teu repertório aumenta muito. E com isso você Verdade. acaba transbordando para quem você está ensinando. A Mari até um dia me falou uma frase meio clichê, que é: se você sentou para aprender, você pode levantar para ensinar. E eu Uau. nunca tinha ouvido essa frase, acho que muitas pessoas conhecem, mas me pegou muito. E aí, na sequência, ela me falou assim: e seja você. Eu acho que esse é o conselho que não vai ter erro. Aprender, estar sempre aberto para aprender e ter esse interesse genuíno em ensinar e transformar a vida das pessoas com o que você está ensinando a elas. Não só passar um conteúdo, mas realmente entregar de forma genuína, com autenticidade, com o teu melhor. Dar o teu melhor todos os dias. Não foi um conselho, foram vários. Dá para anotar uma listinha uma de listinha. conselhos. Mas é muito legal isso que você falou sobre amar pessoas, né? Isso é incrível. Nada na nossa vida que a gente vai fazer, e principalmente no que diz respeito a tocar pessoas, você precisa ter amor, intencionalidade, precisa querer colocar o coração nisso. Como eu falei, né? Falar, todo mundo fala. Agora, se comunicar tá muito ligado à intenção do coração. E eu tô batendo aqui eu tô chovendo no molhado, mas eu acredito que a autenticidade, sabe, é a maior marca que a gente pode ter. Tem uma história na Bíblia que todos vão lembrar dessa história, que é do jovenzinho Davi, que era um pastorzinho de ovelhas que derrubou um gigante, forte, corajoso, chamado Golias. E estava todo mundo temendo aquele gigante. E só esse rapazinho teve coragem de se prontificar para dizer sim para derrubar esse gigante. Só que quando ele foi para derrubar esse gigante, o rei que estava à frente daquela batalha, que não teve coragem de enfrentar o gigante, falou assim: olha, Davi, tá aqui a minha armadura, tá aqui a minha espada, usa ela. E a Bíblia vai dizer que Davi até colocou a armadura, pegou a espada, mas ele não sabia lidar com aquilo, porque não era na medida dele. E aí ele teve coragem de ser vulnerável. Ele teve coragem de tirar aquilo tudo e falar: deixa eu ser eu. E aí a Bíblia vai dizer que ele pegou 5 pedrinhas lisas do ribeiro, pegou um estilingue e o seu velho cajado de pastor, e ele foi contra aquele gigante. Quer dizer, ele foi autêntico,
ele foi verdadeiro, ele teve coragem de ser ele mesmo. E quando você diz que você arrancou o sapato no meio do público, é isso que a gente precisa. Já tem muita gente, sabe, cheia de ah, tanta coisa, tanta performance, tanta técnica, mas poucas pessoas falam com verdade e com clareza. Então acho que a maior de todas é ser autêntico, é ser de verdade. Eu concordo. Lindo, concordo totalmente com tudo. E aí, Ju, eu queria só te trazer mais um ponto, então. Porque eu cheguei e te disse, né? Se um dia você sentou para aprender, você pode levantar para ensinar. E disse, seja você mesmo. E agora eu descobri mais uma. Que aí vai ter que Fala. complementar. Se perdoe mais. Quando a gente quer doar, quando a gente quer entregar, quando a gente quer pensar em pessoas, a gente precisa aprender a se perdoar. Porque se a gente não se perdoar, os erros eles vão ficar muito maiores do que as tentativas. Verdade. E aí a gente não Uhum. consegue ser a gente mesmo. E aí isso se torna muito pesado. Se torna um fardo muito alto. E ando aprendendo isso na marra. Vocês viram, gente? Em menos de 30 minutos, o papo foi bom, hein? A gente conseguiu aqui, ó, conectar ideias, informações. Agora imagina ter muito mais disso. Eu quero saber, deixa pra nós aqui, galera, como encontrar vocês. Como as pessoas que estão nos assistindo podem encontrar vocês nas redes sociais, para que elas possam estar acessando a tudo isso e muito mais que vocês possam estar fazendo no dia a dia. Ju? Me encontram na Vox, óbvio. E também no meu Instagram, confesso que tá um pouco abandonado, mas isso vai mudar em breve. No @juliane.dettenborn. Não é tão fácil, mas dá tudo certo. Coloca um D em um T que vai aparecer lá. Muito bom. Maravilha. Você pode me encontrar nas minhas redes sociais, janilson.viana, juntos por um propósito _. Tem também um canal do YouTube, Juntos por um Propósito, e a gente tem lives semanais, toda segunda e quarta. Vamos ver se a gente aumenta no próximo ano. Chama Café com Propósito, é incrível, é maravilhoso, muita gente é ministrado pela palavra de Deus. E também me encontro pessoalmente na Mais de Cristo, em Capoeiras. É sobre tudo isso. Comunicação, pessoas, se doar. Que bom que vocês estão dando a coragem de ensinar, porque para isso vocês aprendem o tempo todo. E para encontrar nós, a Vox Show é super simples. Vamos lá, @vox2u.florianópolis. Começa a seguir a gente, vá fazer uma visita na escola, para que você possa ser impactado também em transformar essa jornada e entender o propósito que tem por trás da sua comunicação. E que já sabe, quer me conhecer? Vai lá no meu Instagram, @avozdamari. Que eu prometo para vocês que a única coisa que vai existir lá é muita autenticidade. Então a gente já sabe, se vemos numa próxima oportunidade. E muito obrigada pela presença de vocês. Eu que Obrigada, agradeço. Mari. Até mais. Prazer, Ju. Prazer.